A palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41, nos fala do episódio em que Jesus manda os discípulos passarem para a outra margem, e enquanto eles estavam navegando, Jesus estava dormindo, e de repente se levantou grande tempestade, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E eles, porém, gritaram, clamaram ao Senhor: Mestre, nós vamos perecer. Jesus se levantou e disse: Acalma-te, mar, aquieta-te, vento, e tudo se tornou em bonança. Os discípulos eram pescadores experientes, estavam obedecendo a ordem de Jesus. Aliás, o próprio Jesus estava com eles no barco. De repente, de forma iminente, surge uma tempestade incontrolável. E isso nos leva a refletir que mesmo Jesus estando conosco, mesmo obedecendo a ordem de Jesus, não estamos livres das tempestades da vida. Elas surgem em momentos que não esperamos. Elas surgem de várias formas, de várias maneiras. Ora é a enfermidade, ou quem sabe na área econômica, talvez na vida espiritual, ou no seio da família. A Bíblia fala de um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que recebeu elogio do próprio Deus. Ele era o homem mais rico do Oriente, tinha um casamento abençoado, e dessa união maravilhosa nasceram-lhe 10 filhos, tinha uma saúde extraordinária e amigos de todas as classes sociais e de todas as idades. De repente surge uma tempestade na sua vida, seus filhos morreram todos, seus bens sumiram, sua mulher ficou amargurada, seus amigos o abandonaram, sua saúde foi embora. Ele enfrentou uma tempestade que arrebentou com a sua vida. Ninguém está livre da tempestade, mesmo estando no centro da vontade de Deus, mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, como o patriarca Jó. A segunda lição é que nós aprendemos com os discípulos que a nossa experiência humana não é suficiente para vencermos as tempestades. Os discípulos eram pescadores experientes, os discípulos eram acostumados com o mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E quantas vezes, queridos, achamos que podemos resolver controlar a tempestade com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com tudo aquilo que nós adquirimos ao longo dos anos. O patriarca Jó argumentou com os seus amigos, mostrou que não havia pecado contra Deus, mas quando ele não suportou mais aquela avalanche de acusações, diz a Bíblia que ele abriu a sua boca e disse: Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Quem me dera que as minhas palavras fossem escritas num livro e que para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh, meu amado, é importante passar pela tempestade. Não haveria arco-íris sem a tempestade, nem o dom da lágrima sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. É das profundezas das nossas angústias que nos erguemos para as maiores conquistas. Um outro aspecto que me chama a atenção no texto é o sono de Jesus. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade,
mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora de maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Parece que ele está indiferente com a angústia dos discípulos. Quantas vezes achamos que Deus não ouve as nossas orações, mas ele não está indiferente. Ele tem todas as coisas sob controle. Ele se preocupa conosco. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia diz que ele é o guarda fiel do seu povo. Mas, meu amado, para vencer a tempestade da vida, é necessário pelo menos 3 coisas. Primeiro, está fundamentado na palavra de Deus. Observe que a tempestade vem para todos de forma iminente, sem mandar aviso prévio. Jesus conta a história de que um homem edificou a sua casa sobre a areia e o outro edificou a casa sobre a rocha. E veio o vento, e veio a tempestade, e deu com ímpeto contra aquela casa. Foi grande a sua queda, mas a casa que estava edificada sobre a rocha, nos diz a palavra de Deus, que veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Meu querido, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E o poeta canta: encontrei-me com o velho fazendeiro, o seu rosto enrugado pelo sol, 80 anos tem, chama-se Tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual o seu grande segredo, de uma longa vida cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos atraíam. Tio Sampaio me respondeu: as raízes, cuida bem das coisas principais. Venceremos as tempestades pela palavra de Deus. Ela nos dá uma visão realista da vida. Ela nos ensina que vida cristã não é uma colônia de férias. Ela nos revela que nesse mundo enfrentamos tempestades. Em segundo lugar, vencemos a tempestade clamando pelo nome de Jesus. Os discípulos achavam que podia solucionar o problema. Eram pescadores acostumados com o mar, mas percebemos que diante daquela situação, eles precisavam do auxílio, do socorro de Jesus. Eles clamaram pelo nome de Jesus e o Senhor agiu em favor dos seus. Eu não sei as tempestades que você está enfrentando, mas clame pelo nome de Jesus. Como diz o poeta, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, pois só Ele nos ajuda a carregar a cruz. E no Salmo 121 está escrito: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Terceiro e último lugar, depois da tempestade vem a bonança. Se você ler a história de Jó, você percebe que após aquela tempestade avassaladora, veio a bonança. O Senhor mudou a sorte de Jó e abençoou a sua saúde e restaurou o seu casamento, e ele teve 10 filhos com a sua esposa, e a riqueza voltou, e Jó viveu até a 4ª geração dos seus filhos, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Por isso, meu irmão, não recue, não jogue a toalha, não esmoreça, não olhe para trás. O Senhor vai restaurar a sua sorte. Você diga como salmista: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Concluindo, eu não sei quais as tempestades que estão assolando, arrebentando com a tua vida, mas uma coisa eu sei, que no barco da tua vida está Jesus de Nazaré, e Ele é o Senhor da tempestade, e a qualquer momento o Senhor pode dizer: acalma-te mar,
aquieta-te vento. Por isso, meu querido, eu convido você a olhar para trás, ao ano de 2013 que passou, agradecer a Deus, porque em meio às tempestades e às lutas da vida, o Senhor te concedeu vitória. Você está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus e diga: Senhor, eu te agradeço por tudo, e certamente o Senhor estará comigo e o Senhor me dará vitória. Que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, e que o Senhor nos conceda um novo ano de paz, de vitórias, de conquista, para a glória do Senhor, em nome do Senhor. Amém.